Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. E eu convido você a acompanhar os destaques desta edição. Cidade sem lixo. O Ministério Público Especial de Contas orienta gestores de municípios sergipanos sobre a destinação correta dos resíduos sólidos. Orientação técnica. Escola de Contas José Amado Nascimento promove curso voltado a servidores da casa que já possuem tempo de serviço para se aposentar. Prêmio Valdemar Lima. Continua aberta a seleção de roteiros cinematográficos inéditos de curta-metragem com os temas corrupção, transparência e cidadania. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Sergipe, Sérgio Sobral. Essas são as nossas manchetes de hoje e você confere a partir de agora no TCE na TV. A gente começa esta edição do TCE na TV com a cobertura completa do seminário promovido no Tribunal de Contas de Sergipe sobre destinação correta dos resíduos sólidos. Durante a capacitação idealizada pelo Ministério Público Especial de Contas, gestores públicos das prefeituras do estado tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o descarte correto do lixo produzido pela população. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Prefeitos, vereadores e secretários do meio ambiente de vários municípios sergipanos participaram das oficinas técnicas ministradas na Escola de Contas do Tribunal. A capacitação deu continuidade aos debates iniciados no seminário Cidade Sem Lixão, realizado no Ministério Público do Estado no Dia Mundial do Meio Ambiente. Por meio de uma parceria com o Instituto Federal de Sergipe, responsável pelo conteúdo do treinamento, os representantes dos municípios puderam compartilhar e trocar experiências a respeito da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado. Foram repassados esses conhecimentos, foram apresentadas fotos, teve um momento de discussão, de esclarecimentos. Depois, cada representante dos grupos veio à frente, reunimos todos, e cada representante veio apresentar, com base no conhecimento adquirido e com base na vivência deles e na discussão, veio apresentar como estava a coleta seletiva nos seus municípios e como, a partir do que eles escutaram aqui, eles irão implementar, irão otimizar essa coleta seletiva nos municípios. Um dos pontos abordados no evento foi a coleta seletiva dos resíduos e a importância dos catadores durante o processo e eliminação dos lixões no estado. Um encontro no qual reúne novos gestores, antigos gestores, né? E tem uma grande responsabilidade que é o encerramento dos lixões. O meu tema específico foi tratar da inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis, através das organizações de catadores e a estruturação para a contribuição com a coleta seletiva. Mostrar para cada um deles, né, que o catador pode sim e deve contribuir com a ingestão integrada do resíduo sólido através da organização, das cooperativas e a contratação das prefeituras para um serviço prestado pelo Serviço de Coleta Seletiva pelos catadores. Ao longo do evento, exemplos que têm se mostrado positivos foram compartilhados com os presentes. Entre eles, a criação e as ações do Consórcio Público para a Gestão do Lixo na região do Agreste Sergipano. Lá no Consórcio do Agreste, nós temos o projeto de implementação de coleta seletiva, que é a separação dos resíduos, do lixo propriamente dito, o lixo seletivo, com a inclusão produtiva dos catadores. Ou seja, nos grandes eventos lá do Agreste, a gente implementa a coleta seletiva, onde os próprios catadores trabalham e eles angariam esse material reciclado e podem comercializar gerando emprego e renda. Fora passada essa experiência exitosa, inclusive reconhecida pelos órgãos de controle, por todos os órgãos fiscais, inclusive pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, onde essa ação é uma ação de minimizar o resíduo que vai para os lixões, gerando emprego e renda para o ator principal da política de resíduos sólidos, que são os catadores. Após as palestras, os participantes foram divididos em grupos e facilitadores acompanharam de perto e esclareceram as dúvidas a respeito de diferentes temas sobre o assunto. Muita gente das cidades aqui de Sergipe tiveram dúvidas, me perguntaram
o porquê. Por exemplo, no meu caso, como eu falei sobre o ambiente degradado, muita gente não sabia o que era. Como, por exemplo, separação de lixo. Alguns daqui ainda chegam a falar que não sabia também como fazer. Ou seja, nós estamos aqui para poder ensinar eles, não só ensinar, mas como também dar exemplo, como eles fazerem. Que através desse projeto, realmente, eles estão abrindo mais caminho, abrindo mais a mente, como alguns deles já chegaram para mim, dando os parabéns sobre isso. Para os participantes, o evento fortalece a implementação de políticas públicas de gerenciamento do lixo no estado. Coisas que a gente não estava sabendo, a partir de hoje tivemos um bom conhecimento aqui e eu acredito que foi bem aproveitável para que nós pudemos acabar com esse lixão. A maior dificuldade que a gente vê para a implementação dessas ações é o conhecimento. E com esse conhecimento e também através de parcerias, isso vem facilitando. Vamos fazer o cadastro de todas aquelas pessoas que quiserem se inserir no projeto da gente, para que, quem sabe, com fé em Deus, daqui a uns 6 meses, a gente possa pelo menos ter tirado do lixão algo em torno de 30% do lixo que hoje é produzido em Moita Bonita. Dos 75 municípios sergipanos, somente 14 fazem a destinação correta dos resíduos sólidos. Desde 2012, quando passou a vigorar a lei que institui a Política Nacional de Resíduos, que prevê, entre outras medidas, a eliminação dos lixões, o Tribunal de Contas tem acompanhado de perto e cobrado dos gestores medidas no sentido de garantir a aplicação da lei. Nós cobramos a elaboração dos planos de resíduos dos municípios e também do estado, e nesse momento nós estamos também indo um passo além, exigindo que os municípios cumpram com um item super importante, que é a coleta seletiva. Coleta seletiva, que é um mecanismo de reduzir o que é destinado aos aterros ou aos lixões que infelizmente ainda existem. Então é uma medida, inclusive, de economia de recursos públicos e de preservação do meio ambiente fundamental para o nosso estado hoje. A seguir, tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, a gente traz os detalhes do curso promovido pelo TCE, dedicado a servidores que já podem se aposentar. Não sai daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e agora a gente destaca a realização do curso promovido pelo Tribunal de Contas destinado a servidores da casa que já têm tempo de serviço para a aposentadoria. O assunto é nos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas do Estado proporcionou um curso intitulado Preparação para a Aposentadoria para servidores que podem aderir ao Plano de Aposentadoria Voluntária. A palestra foi ministrada por Armelino Girardi, consultor na área de desenvolvimento e gestão de pessoas. O objetivo foi ajudar os colaboradores mais experientes a encarar as mudanças do processo de aposentadoria, do afastamento do trabalho formal e motivá-los para novas atividades. Estão abertas as inscrições para o concurso 1 Minuto Cidadão. Serão premiados 3 roteiros cinematográficos inéditos de curta-metragem com gênero ficção e os temas corrupção, transparência e cidadania. O concurso é fruto de uma parceria entre o TCE, a Secretaria da Cultura e a Fundação Aperipê. Como premiação, os vencedores vão receber R$5 mil, terão os filmes produzidos e exibidos nas TVs públicas do Estado e receberão o Prêmio Valdemar Lima, que homenageia o fotógrafo cinematográfico sergipano. O edital está disponível nos portais da Secretaria de Estado da Cultura e do Tribunal de Contas. As inscrições são presenciais e poderão ser realizadas até o dia 18 de julho na Secretaria de Estado da Cultura.
O Tribunal de Contas do Estado está de olho na possível omissão dos gestores municipais sergipanos no que se refere à publicidade dos editais de licitações, principalmente quanto à exigência da divulgação prévia em jornal de grande circulação. O presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa, lembrou em sessão plenária que a ampla e prévia divulgação da licitação é exigida como um requisito de validade do procedimento licitatório, já que representa inegável instrumento de fiscalização social, permitindo o controle da legalidade por qualquer pessoa antes mesmo de se iniciar o procedimento. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamento desta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 13 processos de aposentadorias e transferências para a reserva remunerada. E foram julgados 40 processos na sessão da segunda Câmara, dentre recurso de reconsideração, transferências para a reserva remunerada e autos de infração. Já no Pleno, o colegiado proferiu voto em 14 processos e 16 protocolos. Na pauta, contas anuais, recurso de reconsideração, prestação de contas, representações e denúncias. Um assunto em destaque foi a contratação de artistas para o período dos festejos juninos nos municípios sergipanos. A Resolução TC 280/2013, alterada pela Resolução TC 295/2016, proíbe a realização de festas em municípios que estejam em situação de calamidade pública ou que não estejam com o pagamento dos servidores em dia. No final dessa semana, início da próxima, o tribunal vai averiguar esses municípios e nós contamos com a ajuda da população através das denúncias realizadas na nossa ouvidoria, para que nós verifiquemos quais municípios estão ou não em atraso com o servidor e aí o tribunal intervir. Além de ter as contas rejeitadas, o gestor que descumprir a determinação será penalizado com pagamento de multa. O prefeito pode ter sua conta rejeitada pelo tribunal, o que é um atestado do tribunal de que ele não foi um bom gestor naquele ano, e também pode sofrer imputações das mais diversas, inclusive multa de até R$62 mil, que é paga por ele, prefeito, enquanto pessoa física, e não é o município quem paga, e sim o próprio prefeito. Em instantes, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a situação do mercado imobiliário de Sergipe em tempos de crise econômica. E o bate-papo é com o presidente do Cresce no estado, Sérgio Sobral. TCE na TV, volta já! Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em 1º de agosto de 1916, o técnico em contabilidade e bacharel em direito, José Amado Nascimento, foi nomeado juiz conselheiro do TCE de Sergipe em 1970 pelo então governador do estado, Lorival Batista. José Amado Nascimento desempenhou as funções até o ano de 1985, quando se aposentou. Em homenagem aos serviços prestados à Corte Sergipana, a Escola de Contas do TCE foi batizada com o seu nome. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. O mercado imobiliário é um dos setores que mais geram emprego e renda no país. E aqui em Sergipe, o que o segmento tem feito para driblar a crise e seguir na direção do desenvolvimento? O TCE na TV foi em busca de respostas ao convidar para um bate-papo o presidente do Cresce Sergipe, Sérgio Sobral. Veja. E no programa hoje a gente conversa sobre um dos mais importantes segmentos da economia do país, o mercado imobiliário. Desde que quando a construção civil vai bem, o país vai bem. Quando ela vai mal, despenca absolutamente tudo. E o presidente do Cresce, que é o conselho que congrega aquele que opera direto o mercado imobiliário, Sérgio Sobral, está aqui nos estúdios. Os corretores de imóveis aqui representados. Presidente, obrigado por sua vinda ao nosso programa. É um prazer, Messias. Fazer uma avaliação geral. O Brasil vive uma crise, um hecatombe na política com graves reflexos na economia, também no mercado da construção civil. Sem dúvida. Então, o que você falou, por exemplo, em 2008, quando houve aquela crise nos Estados Unidos, na Europa, aquela crise mundial, foi o que aconteceu. O governo aqui no Brasil aumentou os prazos de financiamento, diminuiu os juros,
que aconteceu? O mercado imobiliário alavancou toda a economia. Porque não é só no Brasil, não. Em todos os países do mundo, o mercado imobiliário é uma referência. Se o mercado imobiliário, como você falou, começar a crescer, automaticamente alavanca toda a economia. Se diminuir, a economia toda diminui também. E aqui no Brasil, o mercado imobiliário equivale a 19% do PIB. Então, o que tem que se ver é aumentar os prazos de financiamento, é diminuir os juros de financiamento, entendeu? Nós tivemos, a semana passada, com o vice-presidente da Caixa Econômica, Marcelo Castro, fizemos um convênio com a Caixa Econômica desses imóveis que eles estão retomando, adjudicando, né? Eles vão passar para o CRES vai passar para os corretores para revender esse imóvel. E isso já vai fortalecer o mercado imobiliário. Esse é o item que a gente vai falar daqui a pouco, porque tem muita gente reclamando que não está conseguindo pagar a prestação, é o item que a gente vai abordar já já, presidente. Mas qual o quadro hoje? É crise feia mesmo na construção civil, no mercado imobiliário? Veja bem, eu tive há 3 semanas atrás num congresso e convenção da Remax, lá em São Paulo. E lá estavam as maiores construtoras do Brasil, as maiores imobiliárias, todos os principais agentes financeiros e quem estava analisando o mercado imobiliário. E lá em São Paulo, no sul do país, sudeste, sul, o mercado imobiliário já está começando a reagir, entendeu? E isso foi antes, agora, dessa outra crise política agora, que nós tivemos, né? Então já estava começando a reagir. E Sergipe em si é um dos estados mais promissores no mercado imobiliário. Por quê? Aqui as construtoras são pequenas e médias, aqui, então elas se adaptam rapidamente. Ela já sabe já que os imóveis que vende é até 200, 250 mil. Essa é a verdade. É a classe C e D. 82% do nosso déficit brasileiro no ramo imobiliário é na classe C e D. Então, se adaptaram. Aqui, a classe média é muito forte, fortíssima. Aqui, por exemplo, depois de Brasília, aqui é a melhor renda per capita do Brasil. Porque aqui tem o quê? Petrobras, Petromisa, Introfert, as fábricas de cimento, tem muitos funcionários públicos federais. Então, Sergipe é um referencial, só para você ver. Onde tem mais carro no Brasil, proporcionalmente, é Brasília, segundo é Aracaju. Onde tem mais carro novo, é Brasília, segundo é Aracaju. O sergipano, ele é conhecido nacionalmente como um ótimo pagador. Entendeu? Todo mundo quer vender o sergipano. Se você vê um sergipano fora de Sergipe, normalmente ele é comerciante e ele está tendo um grande sucesso. Então, nós somos a referência. Quando vai se lançar um produto a nível norte-nordeste, lança em Aracaju. Se der certo aqui, então lança a nível norte-nordeste. Presidente, a despeito desse otimismo todo que se manifesta, há uma realidade aí, que talvez seja reflexo dessa crise, é muita gente perdendo seus imóveis. Como fazer para resolver isso? Porque as pessoas reclamam que, por conta da crise, a renda caiu, gente que ganhava 2 mil passou a ganhar 1.000, né? Porque muitas empresas trocam os funcionários em função disso, e não pode pagar. E os juros são impraticáveis, inaceitáveis, né? A regra hoje, em média, é para cada 100 mil de financiamento, a prestação vá a 1.000, 1.100, ou seja, o senhor falou um imóvel médio de 200 mil reais, a prestação fica pouco mais de 2 mil reais. Não é muito caro isso, não, presidente, para pagar em 25, 30 anos? Não, veja bem. O que acontece é o seguinte, os financiamentos do Brasil não são caros. Na área habitacional não são caros. O grande problema hoje do Brasil não é só do Sergipe, não, é a nível nacional. Primeiro é o desemprego. Nós temos o quê? 14 milhões de desempregados. A gente está vendo o que está acontecendo. Segundo, essa parte do financiamento, por exemplo, esses imóveis que a Caixa estão retomando, a prioridade é de quem já está no imóvel, entendeu? Ver uma maneira de resolver essa parte de financiamento, essa inadimplência. Porque hoje, o Brasil, essa parte de aluguel, por exemplo, está todo mundo negociando. Hoje, quando um país está nessa conjuntura, o que é que tem? Todo mundo tem que negociar. É isso que nós temos que fazer. Isso em todos os segmentos tem que fazer isso. Entendeu? E o que a gente está vendo no Brasil é que
nós passamos no governo o teto, né, que foi uma grande vitória, e nós temos que passar essas outras reformas, a reforma trabalhista, da Previdência, a tributária, que é importantíssima, a reforma política, nós temos que passar. Nós tivemos, por exemplo, em março, no MIPIM, que é o maior salão imobiliário do mundo. Os maiores investidores do mundo vão para o MIPIM, são 89 países que estavam presentes lá. 24 mil pessoas, 24 mil investidores. Nós estávamos com o stand do COFES, tudo. E lá, você vê, tanto ano passado como retrasado, poucos investidores procuraram o stand. Esse ano não, esse ano foi fila de investidores. Não é investidores pequenos, não. É investidores grandes e mega investidores. Eles todos querem investir no Brasil. Porque aqui você pega o quê? Você tem a moeda, que está baixa, você tem praias, principalmente no Nordeste, com sol quase o ano todo, mão de obra farta, entendeu? Nós temos tudo isso. Eles só estão faltando essas reformas. Tendo essas reformas, não tenha dúvida que os investidores vão vir aqui para o Brasil, tanto no mercado imobiliário, como na área de turismo, em todos os segmentos, mas principalmente no mercado imobiliário e principalmente no Nordeste vai acontecer isso. Agora, há uma outra reclamação, e aí volta essa, bate ainda com essa da questão do valor do financiamento, que é uma certa ditadura. Porque o cidadão que está comprando é obrigado a aceitar e a pagar uma série de taxas e seguros que são impostos pelos agentes financiadores. O CRES tem feito alguma coisa para mudar isso? Outra questão, a tabela, que eles chamam tabela price, que eles fazem para o financiamento. O cidadão passa no imóvel financiado para 30 anos, pelo menos 15 pagando primeiro juros, depois o empréstimo. Se ele tem algum problema, o valor da dívida dele fica enorme, porque é o principal, e ele pagou juros. Não está havendo um desequilíbrio nesse jogo? O que é que o CRES está fazendo para mudar isso? Não. Isso nós estamos conversando com os agentes financeiros, principalmente com a Caixa Econômica. Isso. Por exemplo, amanhã nós vamos estar com a Anacleto, que foi até superintendente agora, é diretor da Caixa Econômica, e vamos estar também com o vice-presidente, Marcelo Castro, amanhã, para ver eles diminuir essa parte de juros, aumentar o prazo de financiamento, vai estar eu e João Teodoro, presidente do COFES, ver também a parte de avaliação, para o corretor de imóveis fazer a avaliação para a Caixa, que só pode fazer até o engenheiro, e nós ganhamos uma ação já há alguns anos, com o COFER, que nós podemos fazer a avaliação mercadológica. Então, está se analisando isso para aumentar o prazo de financiamento, diminuir os juros, porque se está caindo a taxa Selic, então tem que cair todas as taxas. Já para o financiamento ser a prestação, porque o que o cliente quer saber é a prestação. Cantada em prosa e verso, o programa Minha Casa Minha Vida como uma grande redenção. Não deu certo, presidente, ou sem ele o desastre seria maior hoje? Não. Deu certo, sim. E foi construído mais de 3 milhões de casas e agora vai ser mais construído mais casas, entendeu? Isso, eu acredito, nós temos um déficit. As pessoas falam, não, o déficit habitacional do Brasil é de 6 milhões de moradias. Não, é 11 milhões. E 82% é a classe C e D. É Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então, o que tem que fazer é cada dia mais fortalecer o Minha Casa Minha Vida. Ok, presidente, muito obrigado por sua entrevista aqui. É um prazer todo no nosso nosso. programa. Um grande abraço. E o TC na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o próximo encontro.